Senhoras e senhores, boa tarde. O Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a PUFSC Sindical, tem a honra de recebê-los na comemoração de 2 anos de concessão da Carta Sindical. Convidamos para presidir a mesa dos trabalhos o professor Márcio Campos, presidente da PUFSC Sindical. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o senhor Manuel Dias, excelentíssimo ministro do Trabalho e Emprego. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o professor Carlos Volovski Mussi, presidente da PUFSC Sindical, gestão 2009-2011. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Márcio Campos, presidente da PUFSC Sindical. É uma honra imensa contar com a presença de pessoas tão qualificadas para comemorar esse evento significativo na política sindical das universidades federais brasileiras, especialmente no estado de Santa Catarina. E para continuar a nossa solenidade, passo a palavra ao professor Mussi para as suas considerações a propósito desta data comemorativa. Senhor ministro Manuel Dias, que eu me permito saudá-lo mais afetuosamente como um amigo desta instituição, colegas professores. Comemoramos 2 anos da nossa carta sindical. Evidentemente, perguntas pairam no ar. Temos motivos? Vivemos os objetivos previstos? A PUFSC Sindical tornou-se um sindicato autônomo e independente em 20 de outubro de 2009, quando 1.040 professores, em Assembleia Geral, assim decidiram como deveria ser o seu futuro. Reconheçamos, este é um momento histórico. Os estatutos prevendo que o sindicato deveria, a partir daquele momento, conduzir-se com princípios democráticos e transparentes. Começava, no entanto, a luta pelo reconhecimento da nossa vontade. A necessidade do registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. A necessidade de fazer-se reconhecer juridicamente como entidade representativa e exclusiva dos professores da Universidade da Fronteira Sul e da Universidade Federal de Santa Catarina no território catarinense. Inexplicáveis obstáculos. Nestes 2 anos, ultrapassamos as barreiras. Temos, efetivamente, motivos para a comemoração. Resta-nos, no entanto, o reconhecimento da representatividade que exercemos para que possamos viver nossos objetivos plenamente. Temos tido impedimentos e negativas para a participação em negociações, tanto coletivas quanto restritas, para integrarmos grupos de trabalho que discutem, inclusive no momento, a educação universitária, nossas carreiras e a consagração de nossos direitos. Barreiras que são interpostas pela administração federal e, inclusive, por nossos sindicatos congêneres. A alegação: somos autônomos e independentes. Isto é surpreendente,
verdadeiramente surpreendente. Abandona-se o princípio básico da liberdade sindical e de proteção do direito sindical. Os motivos da PUFSC como sindicato nunca estiveram restritos a transformá-lo em um sindicato dito de resultado ou em sindicato sectário e ideológico. Nossos objetivos sempre foram de assegurar que, sendo um sindicato livre, autônomo e independente, pudéssemos fazer com que nossos divergentes filiados sejam respeitados e tenham seus direitos fundamentais garantidos. Esse entendimento percebido e aceito por Vossa Excelência, Manuel Dias, sindicalista histórico, fez com que se envolvesse diretamente na nossa conquista do registro sindical. Daí o nosso reconhecimento e pleno agradecimento. Fica o apelo, senhor ministro, que outras entidades, como a PUFSC sindical, que se manifestem pela autonomia, mereçam de Vossa Excelência a atenção equivalente e se faça valer na plenitude os valores preconizados pela Organização Internacional do Trabalho e consagrados em nossa Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo para o microfone ao ministro do Trabalho e Emprego. Eu queria saudar o presidente do nosso sindicato, do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Santa Catarina, saudar o Mussi, que compõe a mesa, saudar todos quantos participam dessa reunião. Eu queria desejar a todos vocês sucesso e que as atividades possam representar um avanço, não só nas conquistas dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, mas fundamentalmente no grande debate sobre o grande tema da relação de trabalho, do emprego, né, que represente a possibilidade da retomada de se fazer com que o sindicato seja peça fundamental na construção política da sociedade. Nós estamos vivendo um momento importante da vida nacional, em que os trabalhadores têm avançado nas suas conquistas, com geração de emprego. Ainda no mês de agosto, geramos 127.400 e poucos novos empregos de carteira assinada. O país está tendo, nos últimos 20 anos, um crescimento no emprego em torno de 20 milhões. E o mais importante não é apenas o número de empregos que foram gerados, mas eles tiveram aumento real de salário. Especialmente o salário mínimo, que fruto de um acordo feito entre o governo e as centrais sindicais, teve um aumento real de 70% de aumento nesse período. Exatamente no momento em que o mundo vive uma crise, né? Uma crise mundial gerada pela quebradeira do sistema financeiro americano e, consequência disso, de outras regiões, onde mais de 200 milhões de trabalhadores estão desempregados. A Europa vive uma situação caótica, especialmente na juventude. Alcança percentuais acima de 50% no número de desempregados. Nós conseguimos ainda passar à margem dessa crise. E aqui, com os investimentos públicos e privados que estão sendo desenvolvidos no Brasil, a política que teve como fundamental não só apenas o acúmulo do ganho e da riqueza, mas na geração de empregos. Nós que conseguimos alcançar hoje um percentual mínimo quase que de desemprego no Brasil, e especialmente na região sul do nosso Brasil. Agora, para isso é fundamental que a gente avance, continue avançando, novas conquistas. É fundamental que nós construamos uma mão de obra altamente qualificada, porque as novas tecnologias, os novos conhecimentos e a inovação exigem que o Brasil tenha uma disputa internacional para que nós possamos consolidar o nosso espaço como nação grande, como nação potência.
estão sendo construídos equipamentos industriais enormes. Um fato que eu também não conhecia: o Brasil é um dos 5 países do mundo que está construindo submarino atômico. Pouca gente sabe disso. Mas só 5 países que conseguiram alcançar a tecnologia. E a nossa tecnologia foi repassada pela França, e lá em Itaguaí nós construímos um complexo industrial, que já estão sendo construídos, e que nós possamos formar esta elite do mundo. Demonstra poder, demonstra conhecimento e controle de tecnologia. E só lá são 9.000 empregos de alta tecnologia que nós precisamos de trabalhadores. Então, toda a política, a ação tem sido no sentido de se construir cada vez mais espaços que possam, não só a qualificação é importante. Na medida que o trabalhador se qualifica, ele muda de posição, ele passa a ter salários mais compatíveis com a função que vem exercer, e em decorrência disso, ele cria uma qualidade de vida melhor para ele e para suas famílias. O Brasil vive um momento em que, por exemplo, 40 milhões de brasileiros passaram para a classe média. Isso gera uma demanda enorme, e essa demanda tem que ser respondida pelo poder público. Daí que o povo foi para a rua. O povo foi para a rua para reclamar, não das conquistas que foram obtidas, para reclamar que é preciso também atender a essa demanda decorrente desse novo acesso dessa grande população incluída no mercado de consumo. As estradas ficaram cheias, os aeroportos estão lotados, os shoppings estão lotados. Então, a mobilidade urbana precisa ser ampliada em muito, que são obras que às vezes demandam um certo tempo, mas o governo está se agilizando. A presidenta determinou que os seus ministros fossem para a rua responder ao povo, cumprir as promessas e os compromissos, entregar as obras comprometidas, para que a gente possa, num prazo compatível, possível, responder à população que quer não só ser inserida no contexto da sociedade, mas quer também ser benéfica, beneficiada em decorrência das demandas que ele e sua família necessitam. E o sindicalismo aí é muito importante, porque o sindicalismo, nesse momento, ele tem um papel fundamental, que é o momento do grande debate nacional, dos rumos que o Brasil vai tomar. Quais são as medidas necessárias que são necessárias para serem implementadas cada vez mais, no sentido de consolidar não só as conquistas, mas avançar com novas conquistas, com novas ações. E para isso nós temos que envolver o povo. A democracia tem que ter a participação efetiva da população. Agora, para que o povo participe, tem que organizar o povo. Tem que fazer com ele e os sindicatos com seus trabalhadores no debate político, na sua organização interna, que dessa organização decorre naturalmente a formação política. Nós estamos precisando construir um país para os brasileiros, resultado do grande debate nacional. E nós, do Ministério do Trabalho, queremos fazer uma grande modificação no sentido de fazer dele o ministério que é aquele que tem que ser protagonista do grande debate nacional. Ele tem que ser o partícipe fundamental na chamada, na conclamação, na discussão dos caminhos que nós devemos tomar para que nós possamos ser um país realmente justo e igual para todos. Nós queremos superar alguns gargalos internos do Ministério. Quanto a essa questão de convênios, acabamos nessa modalidade, não vamos ter mais essa modalidade, porque elas geram dificuldades de serem executadas e implementadas. Na questão do registro sindical, nós estamos fazendo mutirões para que até o final do ano a gente consiga, pelo menos, a maioria absoluta do estoque de pedidos que lá estão. Para então sobrar tempo para que a gente possa implementar umas políticas de grande debate nacional. Aí nós vamos cuidar daquela finalidade de princípio do Ministério, que é chamar os trabalhadores, chamar os sindicatos, chamar as representações patronais e trabalhadores e discutir, fazer um debate nacional.
Quais são os rumos que nós devemos tomar? Consolidando cada vez mais o movimento sindical, dando a ele a importância de vida, mas representativa da vontade real dos trabalhadores. Uma base que sustente, uma base que garanta, na discussão coletiva, a opinião e a posição de cada um, no caso específico dos professores, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é uma grande tarefa que nós temos pela frente. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos uma história a zelar, nós vimos de longe, nós somos de uma corrente política que, desde a fundação do Ministério do Trabalho, esteve sempre de um lado. Nós temos lado. Nosso lado é o lado daqueles que constroem a riqueza nacional, e aqueles que constroem a riqueza nacional, principalmente, são os trabalhadores. E os professores são os trabalhadores, se não mais importantes, mas fundamentais dessa rede que constrói o Brasil. Porque cabe a eles construir uma nova geração. Compete a eles transmitir conhecimento. Compete a ele esse conhecimento que é fundamental e que é impagável, porque só através do conhecimento e só através da educação que nós vamos construir exatamente um país democrático, um país igual. A escola de tempo integral, e a nossa bandeira histórica, ela é fundamental e indispensável se quisermos ser um país independente e soberano. E se quisermos realmente construir uma nova geração que tenha vontade própria, que tenha discernimento e que tenha a democracia, a liberdade de fazer a sua escolha, definindo no seu entendimento, mas sustentado no conhecimento, sustentado na posição política e ideológica, construir um país melhor ainda. Nós somos um país bom, nós somos um país grande, rico, que de sul a norte, ponta a ponta, fala a mesma língua, tem os mesmos ideais, não tem preconceito, não temos luta armada, mas precisamos, a soma disso tudo, e ao par disso tudo, construir um país que ele possa ser preparado pelo conhecimento para assumir as grandes demandas que estão depositadas em nós como líder natural do mundo, pelo seu tamanho, pela sua riqueza e pelas suas possibilidades de ser um país que queira preservar a sua soberania, que respeite a autodeterminação dos povos, que combata a luta, mas que defenda a paz. Se construir um mundo igual, um mundo justo, onde todos possamos viver com dignidade e com justiça. Então, eu quero aproveitar esta oportunidade em que me convido para vir aqui, dizer que eu, como ministro do Trabalho e Emprego, eu tenho uma tarefa muito grande e vou procurar cumprir. Eu preciso da ajuda de todo mundo. Eu preciso, se não, pelo menos a torcida de todo mundo, para que dê certo. E vai dar certo, porque o importante é querer fazer. O importante é ter a determinação de que é fundamental superar dificuldades. Vocês sabem quantas são as dificuldades que se anteparam num importante ministério que eu considero o mais importante da esplanada. Porque ali onde os empregadores, os trabalhadores, onde aqueles que precisam de uma informação, buscar os seus direitos e fazer com que o Ministério do Trabalho possa ser esse instrumento de fato. Mas para isso precisa reformar, precisa se modernizar, precisa construir uma estrutura que possa realmente atender a todas essas demandas. Então, a vocês, eu quero desejar muitos anos de vida. É o segundo ano apenas, mas que ele tenha muito tempo pela frente, cuidando na defesa dos interesses de uma categoria que é muito importante. Mas, acima da defesa desses interesses, ser um grande instrumento de politização, um grande instrumento de vanguarda, né? Um grande instrumento que possa cada vez mais melhorar a qualidade da nossa educação, valorizar cada vez mais os professores, que são das pessoas as mais importantes das nossas vidas. Um nome que a gente lembra sempre é da primeira professora, né? Eu me lembro da dona Simone Pereira Milioli, que foi a minha primeira professora, que me ensinou a escrever,
que me ensinou a ler e que me deu a base, né, de sustentação para que eu pudesse agregar novos valores, agregar novos conhecimentos. Então, eu quero aqui dizer a vocês que eu vou estar lá lutando, aproveitando a minha terceira juventude para, nela, somada toda a experiência, fazer com que vocês de Santa Catarina possam se orgulhar de ter tido um ministro que, se não foi brilhante, que não foi muito competente, mas pelo menos ele honrou Santa Catarina, cuidando bem, com zelo da coisa pública, fazendo com que os direitos dos trabalhadores estejam sempre preservados, porque é nossa função primordial fazer com que o país cresça, se desenvolva, mas sem nunca esquecer do resgate daqueles que estão ainda fora. E tem muita gente ainda fora que precisa ser resgatada para ser parte integrante dessa grande nação, para que não seja uma nação de alguns, mas que seja uma nação de todos. Muito obrigado. A PUFSC Sindical agradece a atenção que o ministro do Trabalho e Emprego tem dispensado aos professores das universidades federais de Santa Catarina e, por que não dizer, também de todo o Brasil. E aproveito a oportunidade para passar ao ministro um rol de reivindicações, né, que eu ouso aqui quebrar o protocolo e declinar 2 ou 3 apenas, né, para que, com a ajuda do ministro, que com todas as dificuldades que ele tem, nós também temos, mas uniremos esforços para conquistar uma situação bem melhor aos professores das universidades federais. E um dos requerimentos que apresentamos é que o MTE, em parceria com outros ministérios, promova ações para dar a condição de carreira de Estado ao Ministério Público Federal Superior e EBTT. Que o Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com o MEC, considere o represamento dos professores aposentados, nível adjunto 4, quando da criação do cargo de professor associado na carreira do magistério superior. Que o MTE, em parceria com outros ministérios, promova ações para fixar uma database para a correção salarial do Magistério Público Federal Superior e EBTT, e assim tem um rol aí bastante grande em número, mas contamos, como sempre, com o auxílio, a parceria e a cumplicidade do Ministério do Trabalho e Emprego, como nós sentimos, e esse é o sentimento que nós temos. Então, passo às mãos do ministro a nossa cartinha de reivindicações. Então, muito obrigado. Dando por encerrada esta cerimônia, vamos às comemorações. Muito obrigado. Tudo de bom, uma boa tarde.